Olá, muito boa noite, 22 de julho de 2019. Estamos iniciando o Atualidades Pampa de hoje, que trará para esta mesa alguns assuntos que estão aí, das coisas que aconteceram durante este final de semana. Infelizmente, durante o final de semana, o que nós mais destacamos é o número de mortos que nós tivemos. Ainda pessoas inocentes que estavam no mesmo lugar, ou estavam sentados ao lado, ou estavam dentro do carro de alguém que foi metralhado, alguém que queriam matar. Mais inocentes nesta briga do tráfico, na briga da criminalidade, mais alguns cidadãos que foram a óbito neste final de semana. O que mais, Gustavo? Mas olha, segundo o INPE, a Amazônia foi extinta desde 2016. Nova tabela de frete rodoviário será suspensa, diz ministro da Infraestrutura. O desemprego está alto e o salário de quem trabalha está 14% menor. E a campanha Driblando o Frio no Grenal arrecadou mais de 1.000 peças para a campanha do agasalho. E mais uma decisão de arrepiar os cabelos. Uma mãe perde a guarda do filho por morar em área de risco. É impressionante. Grupo terrorista pensa em matar o presidente Bolsonaro e mais 2 ministros. Matéria de capa da revista Veja de hoje. Olha, eu vou te contar uma coisa. Eu ia falar, a Carla falou sobre essa criança, que a mãe perdeu a guarda, a decisão do juiz que ela já vai falar. E também tem o outro pai que pediu a guarda da sua filha, que sua mãe tirou da cadeirinha, colocou atrás do carro e diz ela deu uma ré para estacionar melhor. Ai, que horror. Mas a criança, mais esperta do que a mãe, olhou o carro assim e saiu engatinhando. E uma mulher começou aos gritos e a louca parou. E acha ruim e chora porque o pai quer a guarda da filha. E esse outro caso? Esse caso aconteceu no Rio de Janeiro. Em 2010, o casal se conheceu. Ela já tinha um filho. Então, portanto, essa criança que eu vou me referir tem um irmão mais velho, que ele já convive há bastante tempo. Então, o casal se conheceu em 2010. 2014, a mulher deu queixa na polícia por agressão. E aí foi informada de que deveria pedir a guarda do filho, né? Entrar na justiça, pedir a guarda do filho e tal. E pediu uma pensão, e aí começou um processo judicial. Pois em 2017, o juiz decidiu, o mesmo juiz dessa decisão que nós acabamos de dizer, decidiu da mesma forma que deveria o menino de 6 anos na época ficar com o pai. E alegou no momento que o Rio de Janeiro, na comunidade que essa mãe vive, é muito perigoso e que Joinville, então, seria melhor do menino morar porque não era tão perigoso. E o advogado de defesa conseguiu anular esse processo, conseguiu anular a decisão por cerceamento de defesa, conseguiu comprovar que a mãe não teve como se defender. A mãe, inclusive, tinha laudos psicológicos do menino que queria ficar com ela. Ela mora numa comunidade do Rio de Janeiro, realmente uma comunidade perigosa, mas onde é que não é perigoso hoje em dia também, né? Mas, assim, os 2 filhos na escola particular, a mulher trabalha, tem uma casa própria com 3 cômodos, quer dizer, tem uma estrutura familiar por trás. Ele adora ficar com o irmão, parece que ele nem sabe direito como está a situação nesse momento. A mãe tem muito medo de contar agora para ele que depois de anular daquela decisão, o mesmo juiz veio com a mesma decisão agora em julho, tirando a guarda dela, dizendo que o menino vai ficar melhor em Joinville, porque Joinville é uma cidade mais calma e mais tranquila que o Rio de Janeiro e que, sendo ele do sexo masculino, era importante conviver com o pai. Essa mãe está desesperada porque faz tudo para os filhos, quer dizer, ela ganha muito pouco, mas trabalha, 2.000 e poucos reais, mas consegue pagar uma escola particular juntamente com a pensão. E agora ela está nessa situação. Eu fico me imaginando na situação dessa mãe de perder uma criança, dessa criança ser retirada dela e morar numa outra cidade, sendo que ela já tinha comunicado 3 vezes à polícia e por isso resolveu se separar desse cidadão por violência doméstica. Nem isso o juiz considerou ao dar 2 decisões da mesma forma. A família já está se manifestando, a defesa está se manifestando como uma decisão absolutamente preconceituosa.
porque nós temos muito mais valores a deixar do que dinheiro para os nossos filhos. E no caso, o juiz não levou isso em consideração. Carla está sendo punida porque é pobre. Porque é pobre. Exatamente. Porque mora então aumenta a pensão, aumenta os alimentos. Exatamente. Aumenta os alimentos. O rapaz parece que é da Marinha. Mas ele diz, na verdade, que o filho precisa da figura masculina. Está faltando a figura masculina já para não essa vê criança. O pai há muito tempo e que precisa ele da tá figura morando agora masculina. no Rio para tentar resolver. Se o pai tem dinheiro, que faça uma visita mais contínua para o filho. Pega um avião, vai para o Rio de Janeiro, pega um ônibus, né? Vai ao Rio de Janeiro, proporciona férias junto dele. Agora, pedir a guarda da criança e o juiz dá a guarda por esse motivo. Porque nós estamos aqui criticando mais ao juiz, né? Se o pai pedir, nada dele. Agora, não está pensando no filho, né? Eu, honestamente, utilizar esses fundamentos que a Carla falou para dar uma sentença dessa é constrangedor. No mínimo, duas vezes, né? É constrangedor. Usando os mesmos argumentos de uma decisão de 2017. Eu já disse uma vez o seguinte, que gostem ou não gostem, mas eu acho que as decisões dos juízes retratam o que é aquela pessoa, aquele ser humano. E acho que essas decisões deveriam passar sim, por uma procuradoria, por uma avaliação, por uma corregedoria. Alguém tem que acompanhar as decisões dos juízes. Eu acho que o Rucho, como juiz, vai falar disso também, mas eu só quero dizer o seguinte, sabe aquela decisão absurda que eu falei na semana passada? De que atirar na polícia não é mais tentativa de homicídio, da terceira Câmara Criminal? Sim. Um dos desembargadores foi o mesmo que usou aquela expressão, de que o revólver é ferramenta de trabalho do bandido. Me referi exatamente a essa tua pauta da semana passada para fazer a manchete no sentido de que mais uma decisão esdrúxula dentro da justiça. Não dá, quem é que estão dando a caneta e a toga? A Carla chama atenção primeiro, porque nem é nosso judiciário aqui no Rio de Janeiro, isso decisão no Rio de Janeiro, a mostrar que isso, a crise ela é institucional no país inteiro, né? Primeiro que chama muito atenção, a gente não tem mais detalhes, mas invariavelmente, pai que está há 4 anos sem ver o filho, move isso aí muito mais para incomodar a mãe, muito mais para negociar uma baixa de pensão, para você então eu paro de pedir a visitação ou a dupla jornada, né, divisão, mas então vamos baixar o valor. Normalmente é isso, porque esse pai está 4 anos sem conviver. Eu imagino a dificuldade dessa criança mudar o colégio, mudar a cidade e ir morar com um pai com quem não tem a mínima intimidade. Então esse fato assim é inominável. E que bom, né? Que bom que existe o duplo grau de jurisdição e se pode recorrer a uma instância superior. A segunda questão que eu queria trazer, Dona, para linkar, porque os assuntos estão juntos, esse que a senhora traz, é uma coisa impressionante, como as crianças são vítimas da instabilidade emocional dos pais. Estes pais travavam, Carla, não falo mais do teu caso, falo da Magda, mas eles são linkados, por causa que envolve uma criança. Esses pais lhe davam a guarda compartilhada. Então, o que ele fazia para desestabilizar? Tinha que pegar sábado às 6 horas da tarde. Ele ia às 11 da noite. E a mulher tinha que ficar lá. Tinha os seus compromissos, marcava, quem sabe, uma janta, uma saída, alguma coisa, e ele não ia, né? Então, eles viviam nesta picuinha. E o dia que ela teve esta crise, porque visivelmente ela fez um ato inominável, né, Dona Magda? Sem isso. Mas quem a viu visivelmente desestabilizada, precisando ser internada, que aquela moça não estava normal. Ele ficou de pegar a criança de manhã, não pegou de tarde, não pegou de noite, e domingo de manhã ela pegou a criança e foi para a casa dele. Para a casa da tia dele. Onde ele estava. E tentou entregar a criança. A tia, quando viu ela naquele estado, e estamos falando, ela estava dentro de um carro de 100 mil reais. Estamos falando do caso da criança de João Pessoa. Isso. Não estamos falando de alguém que não tem o que comer, não. Alguém que chegou num carro de 100 mil reais. Então tu já viu que a briga ali é uma coisa. De cachorro grande. De cachorro grande. Ela estacionou sua caminhonete e tentou entregar a criança para a tia já vendo a estação. Não, isso aí tu te entende com o teu ex-marido, e o rapaz não veio pegar a criança. E aí ela completamente fora de si. Tira a criança da cadeirinha, porque a criança já estava no carro. Tira do carro, bota atrás do carro. Na calçada. Só que fala. Né? Tirou a criança de dentro do carro, botou atrás do carro, aí se lembrou que tinha deixado alguma coisa no carro, foi para frente. E aí foi dar uma ré. E a criança já sabia engatinhar. A criança saiu de frente. E uma mulher, então, uma vizinha, vem correndo
e pega a Grita criança. pra ela, então para a cena é uma das coisas mais dantescas, lamentáveis que se pode ver, né? E ela aí deu uma entrevista aos prantos, fora de si, mas visivelmente fora de si, né? Se vê ela fora de si. Então, ali, acho que ninguém tem condições de ficar com essa criança. Assim, vendo as condições emocionais do casal, né? Parece. As crianças sofrem. São instrumentos, são instrumentos, Por quê? cara. Porque São instrumentos. as pessoas, nessas situações, elas usam o filho como instrumento para chatear, para encher a paciência do outro. Para atingir o outro. Para atingir o outro. Quer dizer, tem filho para quê? Por isso que eu acho que numa hora dessas, quando não se tem mais saída, o importante é quando o adulto que tiver em contato com essa criança legitimar os sentimentos dessa criança. Porque o pior, a cereja do bolo pior, é justamente quando essa criança vai expressar toda essa angústia, esse medo, porque afinal de contas quem deveria acolhê-la e protegê-la não está apto a fazer isso, essa criança se sente realmente insegura e sozinha, não colocar na criança aquela ideia de não, tá tudo bem, não pode chorar, meu amor, tu não, entendeu? Tu tá vendo diferente, não é bem assim, não, é legitimar. É deixar a criança expressar os sentimentos, é deixar a criança chorar e se sentir insegura. É legítimo esse sentimento. Aí, ao menos, a gente tem de onde partir com esse serzinho que merece todo cuidado, né? Agora, a imagem é dantesca. Eu fico imaginando assim, quando é que as pessoas vão Se deixar de ver filho como um cachorrinho que você pega na pet, né? É verdade. A pet pega um cachorrinho, cuida. Aí nem me fala. Aí o cachorrinho cresceu um pouquinho, aí você larga o cachorrinho de mão. Deixa preso dentro de casa, larga no vizinho, atira na rua, né? Daqui a pouco eles vão fazer isso com as crianças. Eu acho que a lei tem que ser dura. Eu também acho. Com pai e com mãe. Boa. Tem que ser dura, tem que responder pelos seus atos. Vocês colocaram essa criança no mundo. Se existe um inocente nessa história, é essa criança. Vocês são responsáveis. Pô, aí fica aquele negócio, pois é, não, porque ela isso, não, porque ele é aquilo, porque ele não dá dinheiro, não, porque ela não dá dinheiro, porque ela pode, porque não sei o quê. Pô, o Ruth acabou de falar, chegou lá com um carro de 100 mil. Então não é pobre, então não é uma coitadinha. Não. Então, pô, ela sabe? tava com muita raiva do ex-marido, muita raiva. Ela tava com tanta raiva do ex-marido que ela conseguiu esquecer o próprio filho, colocar atrás do carro e se perder. Exatamente. Isso é absurdo. Mas eu linkei, Carlos, dois casos e acho que são bem apropriados à discussão, tá? Porque eles tornam a criança um instrumento. Assim como eu avento a possibilidade de que esse pai é que não vê esse filho há 4 anos, e quem fica 4 anos sem ver um filho, e agora quer o filho, agora quer a guarda, agora briga na justiça, se não é para negociar, às vezes, um fim do pagamento de pensão ou uma redução, as coisas não podem ser assim. E este segundo pai, que também estava enlouquecendo a ex-esposa, marcando compromisso e não indo buscar a criança, ele também tem que ser punido com a perda do pátrio poder, porque ele não tem nenhuma responsabilidade com a criança. Porque se tu marcar de buscar uma criança e a gente que teve filhos, e eu felizmente me separei, meus filhos já eram adultos, mas eu imagino quem que se separou, as crianças têm a expectativa, o pai vem buscar, elas ficam esperando, tem criança que se arruma, toma um banho, fica ali, o papai vai buscar, e o pai que ficou de buscar às 10 da manhã me aparece no outro dia. Sim, não pode ser assim, né? Essas consequências emocionais é que são terríveis. Né? Não, agora, sobre essas consequências emocionais, a gente fala também de uma realidade onde a criança se sente frustrada por não cumprir alguma expectativa que ela acredita ser abandonada pelo pai na data em que ele viria buscar, porque ela não é suficientemente boa. Ela não é uma criança talvez comportada, ela é uma criança que talvez tenha algum defeito, isso a longo prazo acaba prejudicando, mas ainda falando sobre a matéria da Carla, hoje pela manhã eu assisti um programa que falava sobre o desemprego no país e a gente entende que as mulheres, justamente pela questão da maternidade, elas são a segunda opção quando comparada ao homem, que não daria tanto trabalho. Essa é justo uma senhora até que foi entrevistada, ela falava, uma jovem, ela disse que o empregador chegou e disse assim, não, porque daqui a pouco tu vai querer ter filho, vai querer constituir família, então eu prefiro empregar um homem. Daí foi um especialista de RH dizendo que isso não pode acontecer, que essa justificativa de fato não é adequada, justamente por essa ideia preconceituosa, então vai ter que sair, vou ter que pagar licença maternidade pelos custos associados à questão da contratação da mulher. Então tu ter uma decisão dessa, baseada numa realidade onde a mulher tenta o seu sustento, mas vive, não é culpa, ela está tentando de tudo para mudar aquela realidade, mas ela não tem culpa de morar o juiz não só
proferiu todas essas decisões, como mandou entregar a criança num prazo de 10 dias, a partir do trânsito em julgado, e uma multa, sob pena de multa de R$7 mil, e ainda fez com que ela pague os honorários, os custos processuais e R$3 mil de honorários dos advogados do pai. Quer dizer, a pessoa já não tem condições, já passa uma dificuldade danada para conseguir... Mora num local modesto. Exatamente, e ainda tem que pagar toda essa custa na justiça. Eu fico imaginando o que esse cidadão faz com uma caneta e uma toga. Eu fico imaginando outra sentença. Essa a gente tomou conhecimento. Eu fico imaginando o que esse sujeito não faz com uma caneta e uma toga. Pois é, e tu viu que a gente está não decepcionado, questionando, e vocês até qualificando de algumas maneiras, mais ou menos muitos juízes por aí, né? Muitas togas por aí. Tá cheio de gente com a caneta na mão. Na questão familiar, na questão política, as coisas estão bem complicadas. Né? Não, a coisa é assustadora. Tem decisões, a gente tem falado aqui, né? Por isso que muitas vezes, quando alguns casos se tornam nebulosos e a gente levanta aqui, as pessoas, mas o que você está querendo dizer com isso? Não estou querendo dizer nada, eu estou tendo curiosidade jornalística. Por exemplo, esse caso da Intel lá do Novo Hamburgo, do negócio que era pirâmide, mas não é bem pirâmide, não era pirâmide, não sei o quê, aí tem muitos milhões para cá, aí a empresa diz que tem recurso e quer pagar, os credores conversam com a empresa e diz que vão receber, não, eles prometeram, e a justiça não libera o dinheiro, bloqueou tudo. Alguma coisa errada. Tem mais gente. Quem é que quer meter a mão nesse dinheiro? Esse dinheiro não é dos investidores? Então, chama na justiça, promotora, não faz um acordo, Ministério Público, não sei, chama, quanto é que você tem direito? Tá aqui, a empresa quer pagar o senhor, aqui está o dinheiro da empresa, aqui está o seu dinheiro, vai para casa, seja feliz. Tem milhares de pessoas que todo mundo, foram vítimas de um golpe, caiu num golpe. Eu estou recebendo informações que não é bem assim. Não é bem assim. Vamos aguardar. Tem dinheiro, se for bem assim, nós vamos falar, né, Vitorino? Eu quero que alguém explique. Que venha um promotor, dê uma entrevista coletiva, explique o que está acontecendo lá. Porque até agora a gente tem uma versão só do caso. Aí começa a chegar informações, coisa e tal. E eu tenho recebido muita informação. Mas tem dinheiro, tá aqui, quer pagar. Eu entrei em contato com a empresa disse que quer me pagar, mas o dinheiro está bloqueado. Os diretores da empresa estão presos ainda. Aí não pode, porque os caras estão presos e tem que... Só para não deixar todo mundo em pânico, felizmente existe o duplo grau de jurisdição, né? Por isso que quando um juiz dá uma sentença, que ao nosso ver assim absurdo, nós temos uma instância superior para tentar remediar isso. Mas o que me assusta, doutor Ruschel, é que muitas vezes esse duplo grau de jurisdição leva custo também. 1 ano, 2, até mais. Tu ia falar alguma coisa? Se não for o Lula, porque o Lula consegue a cada 2 meses o STF julgar um caso dele. Aí se você tiver um problema, conversa com os advogados do Lula, que sabe como fazer julgar o caso a cada 2 meses pro Lula. Magda, eu só queria contribuir que a Aninha trouxe uma versão de que muitas mulheres, ao ser mãe, são destituídas de posições no trabalho. Mas eu também gostaria de contribuir que há muitos estudos RHs de empresas que estão atentas a uma situação em que também tem aparecido, que as mulheres, depois que se tornam mães, elas amadurecem em muitos aspectos e elas estão muito mais aptas a tomar decisões e a exercer cargos de confiança e liderança em muitas empresas de vários setores. Isso não no Brasil, mas no mundo inteiro. E existem, inclusive, muitas organizações de mulheres que fazem um trabalho dentro das empresas para sensibilizar os profissionais que fazem a admissão das mulheres para demonstrar essas aptidões. Então, é algo que eu gostaria só de deixar também na bancada. Marli Barcelos, fale. Dona Magda, nos meus mais de 50 anos de rádio e TV, eu nunca abordei um assunto tão nervoso e tão triste. No momento em que um grupo terrorista brasileiro dá uma entrevista para uma revista de grande repercussão, como é a revista Veja, pelo menos todas as redes sociais, todo mundo fala a respeito disso, me deixa preocupado. A reportagem é feita pelo Tiago Bronzato e pela Larissa Borges, tem que dar o nome dos jornalistas responsáveis por esse artigo. Foi criado no Brasil um grupo chamado Sociedade Secreta Silvestre, SSS, cujo objetivo, segundo o relato e a entrevista dada por um dos líderes, é matar o presidente e dois ministros. Aí eu fico pensando, esse camarada lá que está preso, que foi considerado maluco,
maluco, que não tem condições, não teria condições. Ele mesmo avisou. Tratado. Ele avisou que ia fazer isso. E ninguém deu bola. E diz aqui, o repórter pergunta, mas quais os motivos? Por que você quer matar os 2 ministros e o presidente? Diz aqui, ó. Bem, ser um alvo ele é. Só é bastante difícil, às vezes, elaborar algo para alcançá-lo. Como ele é um estúpido populista, às vezes falha com a sua segurança e sai aqui em Brasília, aleatoriamente, sem uma proteção adequada. Ou em outros lugares, como o Rio de Janeiro. As motivações carecem de justificativas. Bolsonaro e sua administração têm declarado guerra ao meio ambiente. A Amazônia, especialmente, tem feito de órgãos que, teoricamente, deveriam proteger a natureza, catapultas para negócios danosos, solicitadores de exploração mineira, madeireira, caça, agropecuária, etc. Isso, de maneira intensa e explícita, proposital, é um negacionista da catástrofe climática. Aí eu pergunto, este é um motivo para tentar matar o presidente da República? Que país é o meu país? E usar esse nome SSS. Advém da Schutzstaffel, a SS, que era uma organização implantada dentro da Alemanha nazista, que era pior que a Gestapo. Geheime Staatspolizei, o nome em alemão. Então, eu digo a vocês, eu fiquei com medo disso aqui, dessa reportagem. Fiquei com medo, porque o Bolsonaro é intempestivo. Já pensou se matam o presidente da República pela primeira vez na história? Nossa, mãe do céu. O que vai acontecer com esse povo? Nós vamos ter uma convulsão social. Eu sei que o Brasil não tem esse costume, mas eu lembro-me exatamente do dia 24 de agosto de 1954, quando o presidente Getúlio se mata. O que aconteceu? Grupos saíram pelas ruas, destruindo os veículos de comunicação que eram contrários ao presidente Vargas. Inclusive, a antiga Rádio Farroupilha foi queimada, a Rádio Gaúcha foi salva pelo Adroaldo Guerra, o Adroaldo Guerra, que era apresentador da rádio, foi lá embaixo, pelo amor de Deus, não façam isso, etc. A importadora americana foi destruída em Porto Alegre e outros prédios, isso no Rio de Janeiro houve um quebra-quebra fantástico. Aí eu fico pensando, eu sinceramente confesso a vocês que eu estou nervoso com isso aí. Eu estou muito profundamente nervoso. Então, essas pessoas agora, eu quero saber se esses jornalistas vão dar a fonte. Quem é essa pessoa que deu a entrevista? Como eles chegaram? Eu acho que a Polícia Federal tinha que imediatamente investigar. Não, mas só um pouquinho. Já te passo. A pergunta eu vou te fazer agora. O jornalista tem condições de guardar esse segredo? Com um segredo que envolve o Estado brasileiro? Não, quando se sobrepõe à segurança nacional. E a vida do presidente da República envolve segurança nacional. Olha aqui, eu estou nervoso. Eu acho que esses dois... Olha os coronários, Mari. Olha aqui, os ministros aqui, o Salles é um que quer matar e a Damares também quer matar. Eu acho que esses 2 jornalistas deveriam ser detidos e fornecer a fonte, sob pena de prisão temporária e serem processados por incitar a morte do presidente. Aliás, a revista Veja, ela foi comprada 2 meses atrás por um rapaz que é de esquerda, né? Um rapaz novinho que tinha negócio com o governo e muito rico. E comprou da editora Abril, que está em recuperação judicial, está mortinha, vai quebrar. Assim como a Veja vai quebrar também, né? Porque 70% das assinaturas da Veja foram canceladas, desde que ela se assumiu de esquerda. As 3 últimas edições da Veja vêm encalhando nas bancas. Então, assim, a Veja vai quebrar também. Fala de esquerda nessa nova administração, porque na administração anterior, o pau que a Veja dava no Lula era também fantástico. Mas o pau que dava no Lula estava errado? Não. Exatamente isso, mudou a linha. Mas então ela não mudou. O tempo, não, ela está dando pau. Sim, mas a governo eu sou contra. Marne, não, isso é a postura jornalística. Não, mas é o que eles estão fazendo. Não, a nova Veja agora é de esquerda, se assumiu de esquerda e tende a ter um processo de degeneração, como foi Carta Capital, esses troços que estão sumindo. Só que tem uma coisa, esse caso é um caso grave, é um caso de incitação, específica incitação à morte do presidente. Eu acho que essa revista tem que ser investigada, fazer como fizeram com a revista Cruzoé, lembra? Isso. Que entraram lá, prenderam os donos, mandaram depor, não sei o quê, só porque falaram dos ilustres deuses capa preta lá do STF. Aí foram lá, prenderam. Agora uma revista põe na capa um negócio desse, não vai ser investigado?
A Polícia Federal não vai investigar? Eu acho que tem que deter esses 2 jornalistas e exigir, sim, que eles revelem a fonte, porque se sobrepõe ao que está disposto no artigo 5º da Constituição, garantido o segredo da fonte. O segredo da fonte não pode se sobrepor à segurança nacional. E assassinar o presidente é segurança nacional. Agora vamos ver se alguém em Brasília realmente tem aquilo roxo. Porque o Bolsonaro está na hora de... De algum lugar isso saiu. É que eu só acho um pouco incoerente, assim, na questão de discurso, porque a gente reclama quando é de direita e reclama quando é de esquerda, se dizendo isento. Acho que hoje no jornalismo americano eu admiro muito, porque eles têm sim visões políticas, eles têm orientações, não tem nenhum problema, porque quem é de esquerda consome o produto de esquerda, quem é de direita consome o produto de direita. Então eu vejo assim, não existe essa coisa da orientação ser criticada, porque existe sempre um público interessado em consumir aquele produto. Tanto que a Veja, eu me recordo, eu gostava bastante, era uma revista interessantíssima. Não, e realmente tinha apuração adequada, mas só que daí quando começa o processo da questão da Lava Jato, a gente via incoerências nas informações que eram colhidas, até existiam movimentos de esquerda na época que falavam sobre o exagero da visão de direita, então as pessoas começaram a cancelar porque se tornou, não digo nem uma coisa de esquerda ou direita, mas algo que não era confiável. E acho que espaço para mentira e a fake news não existe em nenhum veículo de comunicação, seja a sua orientação política qual for. Mas eu também digo assim, a gente não pode criticar por ser de um lado ou de outro apenas quando ela não se diz, ela se diz isenta e mesmo assim continua espalhando notícias como se não tivesse nenhuma visão a favor de um e contra o outro. Eu acho que a Veja não é isenta, nunca foi. Nunca foi. Mas tu criticou o fato de ser de esquerda ou de de direita? Eu critico o fato... Ser de esquerda é de esquerda. Ser de direita sim, mas o fato de ser de esquerda, existem outras publicações de esquerda. Carta Capital, por exemplo. Mas a Carta Capital não comete um crime. E isso que a Veja está fazendo na capa dela, na minha opinião, é um crime. Deveria ser investigado pela Polícia Federal, os órgãos de informação do governo federal deveriam entrar em campo para saber o que é isso, porque nós estamos lidando com terroristas. Porque isso, essa capa pode ter milhares de desdobramentos muito graves. Isso é incitar. Isso aí está incitando. Porque, por exemplo, esse Interceptor, diz, é de esquerda, botou ali. Quem é que leva a sério o Interceptor hoje? Alguém leva a sério? Ninguém leva a sério. Como é o nome? Intercept. Ninguém leva a sério. Aquele troço lá é um sitezinho que vai sumir a hora que acabar o dinheiro. Então, assim, mas a Veja não. Esse caso da Veja é um caso direto de incitação que, na minha opinião, se configura crime. Agora vamos ver se o amigo do amigo vai deixar investigar. Dona Magda, sobre a revista Veja, eu quero dizer o seguinte, que ela está dizendo o que nós dissemos aqui semana passada. Nós dissemos aqui que o presidente está exposto, nós lembramos aqui um ambiente que pode se entrar desarmado. Onde é que o presidente me socorro aqui, porque a matéria foi discutida com todos nós aqui. Não estava o presidente, estava um ministro. Um ministro, mas nós já falávamos, exatamente, que houve um suicídio na presidência, ou seja, alguém entrou com uma arma. Foi o empresário gaúcho que morava Obrigado, mas a matéria foi exaustivamente discutida por nós. Exatamente, a vulnerabilidade, porque os ministros também estão dentro da reportagem, não é só o presidente. Tem dois ministros. A vulnerabilidade que eles estão. E a gente vê o presidente respeitosamente, que foi a minha matéria de sexta-feira, e até o Atualidades Pampa reproduziu este fim de semana o trecho da minha manifestação, né, daquele conselho que eu dei ao presidente para que ele fizesse pronunciamento e parasse de dar entrevista de 5 em 5 minutos, porque em cada lugar que vai, o presidente está exposto. Sim, cada vez mais. Então, o que a revista está dizendo, de que ele está, ou que estão desejando fazer, mas que realmente ele está exposto a um atentado, eu não tenho a mínima dúvida, e não vejo como 3 ou 4 seguranças em volta ali vão conseguir garantir a segurança do presidente. Eu até vejo essa questão do jornalismo, e sempre foi algo discutido extensamente na faculdade, assim, até exaustão, ao ponto de que os alunos, eu tenho uma opinião muito dúbia a respeito, justamente por respeitar as duas opiniões, pelo ponto de que talvez os órgãos responsáveis pela segurança do presidente não soubessem do fato. Claro, virar manchete, incita, mas também alerta aos órgãos responsáveis para fazer esse tipo de investigação e saber mais sobre essa SSS. A gente, claro, não está atento ou sabendo de tudo aquilo que se investiga. Existem muitas investigações que não tomam... Pode até estar sendo investigada, a gente não sabe. E eu vejo também que, às vezes, até esses grupos procuram a mídia para ter uma espécie, é o que se discute na faculdade. Será que não é uma mídia só para aparecer, só para ganhar seguidores? Porque a gente sabe que existem pessoas de cabeça fraca, ou de fato pode servir como um alerta para se
investigar mais a fundo quem são essas pessoas e o que elas fazem, justamente pelo poder e o alcance do veículo trazer uma denúncia, sim, mas talvez sem um viés político, apenas pelo ponto jornalístico de fazer uma denúncia ao poder público para investigação. Mas eu acredito que, vindo da Veja, considerando os últimos tempos da Veja, para mim está com caráter de incitação. Está bem clara a incitação, e eu acho que a Veja deveria responder por isso. Não juridicamente, mas os jornalistas... A gente percebe alguns detalhes, por exemplo, assim, outro dia eles fizeram, alguns meses atrás, eles fizeram uma reportagem com o presidente Bolsonaro, e a forma como eles tiraram a fotografia foi de uma desvantagem que qualquer um que entende um pouquinho de fotografia sabe que desmerece um pouco a autoridade. Quando tu vai tirar uma foto de uma autoridade, tu precisa ter uma certa deferência à pessoa, goste dela ou não, né? Então a gente percebe escorregões assim muito agressivos que demandam uma imparcialidade que no fundo quem vai perder é exatamente o órgão de comunicação. O grande problema é que a grande problema passou 20 anos aí roubando, aprontando, ia no meio do público, nunca recebeu ameaça, nunca recebeu coisa nenhuma. O Bolsonaro há 6 meses está tentando botar em ordem aquela esculhambação lá em Brasília e já estão ameaçando, enfim. Dona Roberta, a grande dificuldade é exatamente essa, é que quando a gente concorda, a gente acha maravilhoso. Quando a gente discorda, a gente acha horrível. O importante é uma... depende do lado que você... exatamente. O importante é que tu identifique, não venda uma falsa imagem. Nós estamos, a Veja sempre foi de direita, foi assustadoramente de direita, sempre fez este viés, analisou o viés por um lado e se respeitava, mas se sabia que era. Hoje ela tem outro viés e se sabe que o viés é outro. Eu acho que essa clareza, ela facilita muito mais até para quem quer ler. Como disse o Vitor, não sei quantas assinaturas foram canceladas. Com certeza foram pessoas de direita que cancelaram e com certeza os da esquerda que nunca assinaram a Veja, talvez passem a fazer. Mas eu não lembro de ter visto nenhuma capa da Veja incitando a morte do Lula ou da Dilma. E tem uma questão, né? Eles perderam muito no segundo turno das eleições, quando eles nominaram e fizeram alguns movimentos assim que demandaram muito assim um viés aonde não era. Então assim, o que a gente percebe? Que uma coisa é tu ter um posicionamento político, outra coisa é tu desonrar até posições que dentro do jornalismo tu precisa respeitar, né? Então, agora nós já estamos analisando a Veja também. Estou mais preocupada com o SSS, não estou preocupada com a Veja. Mas ainda só sobre essa questão do aspecto jornalístico, a gente tem diversas publicações, a gente fala assim, é que a gente no Brasil tem uma imprensa muito certinha. Apesar de achar que não, porque se a gente for ver a imprensa francesa, a própria imprensa alemã, que em alguns momentos se utiliza muito da charge ainda, do desenho para a expressão, vamos lembrar do Charlie Hebdo, né, que tem capas extraordinárias, às vezes agressivas e tanto assim perturbadoras no ponto né, religioso como do político. Então a gente fala assim, às vezes a gente não pode colocar a ótica que nós vemos o mundo, aquilo que é ofensivo pra gente, talvez não seja ofensivo ao próximo. Então tudo isso é muito relativo. Acho que o papel é ter uma linha coerente com o seu público, né? O que a gente percebe é que dependendo da emissora, dependendo do dono, é que se dita a notícia. Essa que é a grande realidade. Com raras exceções. Com raríssimas exceções. Carla, eu fiquei assistindo à esquerda. Aqui, por exemplo, eu fiquei assistindo à esquerda. Nós temos isenção e absoluta tranquilidade para falarmos tudo aquilo que pensamos. Ninguém nos diz absolutamente nada sobre aquilo que nos manifestamos. Tem gente que fala até da vida sexual aqui. O que eu disse, cara, nós fracasso. ficamos 20 anos assistindo a esquerda reclamando da Globo, porque a Globo só fazia. Agora está no poder a direita, todos os dias eu vejo as pessoas de direita reclamando da Globo. Quer dizer, as pessoas na verdade, elas analisam a coisa pelo seu ângulo. Só que tem só um aspecto que aí é que eu acho que entra um aspecto que, do meu ponto de vista, eu acho o imoral. Isso coincide com a perda de verbas. Perdas de verbas publicitárias. Então, uma coisa é tu teres um viés e honrar um viés porque tu acredita nisso. Outra coisa é porque tu perde dinheiro. Vender opinião. Vender opinião. Muito bem. Os nossos telespectadores, a respeito de tudo que nós falamos aqui, tu pode falar ainda sobre esse assunto, que a notícia foi tu que trouxe? Não, mas a notícia eu acho que foi bem... Não, ok, mas eu quero... Foi bem ruminada.
Mas o Marne pode dar um depoimento para nós. O Marne pode dar um depoimento para nós. Ele passou por vários organismos nacionais. Tu recebeste a orientação já de ser de direita ou ser de esquerda, ou quem está patrocinando, ou quem não está patrocinando? Como é que funcionava isso? Porque tu teve nos maiores canais desse país, nos maiores jornais desse país. Proibido na TV Record de São Paulo pelo diretor da TV Record de São Paulo e da Rádio Record. Eu tive 2 programas da rádio e um programa na televisão. De falar a respeito da pena de morte. Me proibiu. Eu não podia ser a favor da pena de morte. Mas por que eu não posso ser? Se eu estou fazendo uma campanha, tem milhões, 1 milhão de ouvintes que eu tive na área, eu não posso fazer aqui, aí não pude. Mas foi depois que eu assinei o contrato. Na Rádio Manchete eu fui proibido de falar do Brizola, criticar o Moreira Franco. Por causa do... Mas se enaltecer a nossa posição que a Carla lembrou aqui, né? Carla, aqui todo mundo emite a sua própria opinião, graças a Deus. Até palavrão o Marne fala aqui. Não vamos degringolar agora. O nosso telespectador descobriu o que é SSS. SSS sou eu, Sérgio Schubert Severo. Pronto, descobriu quem é. Manuel Azevedo, Marne é brilhante, mas acho que se um crime contra o presidente acontecer, será o exército que vai tomar as ruas. E para ser maravilhoso, e seria maravilhoso, pois não tenho nada a temer. Minha família viveu os tempos do regime militar e ninguém foi perseguido ou agredido por militares. Ao contrário, só falam bem, principalmente porque estavam muito ocupados trabalhando. Luiz Brasco, com referência à segurança do presidente, concordo com as opiniões. Certo está o outro que está preso. E pela sua segurança, espero que fique lá por muitos e muitos anos. Aí, de novo, aqui... Tá, é uma crítica ao Bolsonaro. Vocês estão falando de quem? Do sujeito que chamou os nordestinos de paraíbas? A Veja simplesmente não quer associar sua imagem com um demente. Vocês querem, né? Manuel Azevedo, com todo respeito aos profissionais, mas se os nobres jornalistas não derem a fonte, são cúmplices de um suposto crime. Um político se torna um estadista quando começa a se preocupar com as novas gerações e não com as próximas eleições. Winston Churchill. Mandou o nosso Francisco Valentim. Francisco, enfim, uma palavra lustre. O Francisco, o outro rapaz que deu uma reclamada da gente aí, que se xingou os nordestinos. É o Sérgio Severo. Então tá, deixa. Não vou comentar. Só acabou de elogiar, hein? Não, eu achei graça só da coisa dele. Você viu a do Bolsonaro agora? Você achou da coisa dele? Não vou ser severo. Tá, o Bolsonaro estabeleceu o prazo de 3 anos para se concluir curso superior em universidade pública. Sabe por quê? Porque tem gente que está 15 anos dentro da universidade pública. No DCE, não sei o que, na Uni, recebendo dinheirinho. Fica trabalhando, né? Recebendo dinheirinho e tal. E sabe quem é que criticou? O seu Vitor Bierro. O seu Vitor Bierro cursa administração na USP. Ele criticou a medida. Ele é o primeiro secretário da Uni. Ele tem 42 anos. Muito bem. Cadê o Chicão? Mas só 3 anos, tem cursos que são 8, 4, 5. Não, mas deu mais 3. Quem tiver que acabar, tem que acabar. Seriam 3 a mais. Se tu tá 10 fazendo um de 6 anos... Um curso de 5, tu tem 8. Medicina que é 6. Um curso de 5 é. Um curso de 5, tu tem 8. O mais longo que tem é medicina que é 6. Só que eu preciso fazer um adendo a essa colocação, porque eu já tive muitos amigos que fizeram universidades públicas e a falta de professores e as greves associadas trancam cadeiras. Tá, isso é uma coisa. Então, o que acontece? Tu tem um curso regulamentar de 4 anos, mas 3, durante um período, teve greve dos professores, as 3 disciplinas não conseguiu cumprir, na outra estava cheia, não conseguia ter. Então, não é por uma questão de não querer. Não, às vezes, na verdade, ele está se referindo ao que o Gustavo Vitorino disse. São os DCE, são os não sei o quê, que não estudam e ficam empregados. É isso que o Vitorino Mas existem disse. pessoas que não claro, toda a regra tem exceção. Se não concluir em 10 anos, tá enrolando. Cadê o Chicão? Mas 3 anos eu acho muito pouco, né, também. 10 anos tá enrolando. Eu vou insistir. Cadê o Chicão? Perguntou a Karen. Fui. Se ele não está no programa... Se ele não está, o programa não presta. Kelly. Pena, Kelly, que como tu foi, tu não deve ter assistido aqui. E o Guilherme de Porto Alegre. Olha aqui, ó. É a prima o Chicão está de açúcar, o que houve com ele? Está o quê? De açúcar. É de açúcar. Olha, eu não sei. Eu fui a última a saber que o Chicão não vinha trabalhar. Aliás, todos nós aqui ficamos surpresos, esperamos até não sei que horas, mas aí não chegou, a gente botou as cadeirinhas para baixo. Magda, eu só gostaria de rapidamente falar a respeito de Antoine Saint-Exupéry,
que escreveu alguns livros fantásticos, como O Pequeno Príncipe, A Cidadela, Correio do Sul e outros tantos. Ele dizia uma frase que todo mundo conhece, eu apenas vou repetir. Todos nós somos responsáveis por quem cativamos. E ontem eu tive uma festa de família com a participação da minha filha Ana Luísa, meu neto Tiago, meu genro Marcelo, lá na Praia do Magistério, na casa do meu amigo Bruno Malman, pai, e Bruno Malman, filho. E mais a dona Lúcia, a mãe, estava todo mundo lá, foi uma festa. E eu comi a garopa. Eu comi a garopa. Que susto, mano. Ai, que susto, eu te achei muito branco. O Mari vai ter um susto. Que isso? Agora, eu já tinha comido peixe bom, mas que peixe maravilhoso. Mas né? garopa tem o seu valor, É maravilhoso. Sim, olha aqui, mas Mas o que é isso, a garopa? Não, o quê? Não, é que eu não tô entendendo. A pequenininha assim É a garopa, é piranha? Ah, piranha. O seu Mari me desestabilizou com essa declaração. Obrigado à família Malman lá da Praia do Magistério. Aliás, a prefeita precisa dar uma olhadinha naquelas ruas lá que a metade tá alagada. Falando em ruas, você sabia que pode... Atenção, você sabia que pode recuperar um carro roubado pelo celular aqui em Porto Alegre? Com o aplicativo Eu Faço Poa, você pode fotografar a placa de um veículo suspeito e verificar a situação dele na hora. Quando ocorrer um alerta de carro roubado ou furtado, o sistema emite uma notificação e ele passa então a ser acompanhado em tempo real. Nossa cidade já conta com um sistema de reconhecimento de placas em todos os pardais e lombadas eletrônicas. É por isso que hoje, mais de 35% dos carros roubados retornam aos seus donos. Agora, em Porto Alegre, pardal não é mais só para multar. Baixe o aplicativo Eu Faço Poa e seja um detetive cidadão. Prefeitura de Porto Alegre, fazendo juntos uma cidade melhor. Você confere mais detalhes no vídeo a seguir. Você já sabe que pode fazer muita coisa pelo celular, mas sabia que pode até recuperar um carro roubado? É só baixar o aplicativo Eu Faço Poa. Porto Alegre é a cidade gaúcha com o maior número de roubo de veículos. Mas isso vai mudar com a sua ajuda. Com o aplicativo Eu Faço Poa, você pode fotografar a placa de um veículo suspeito e verificar a situação dele na hora. Quando ocorrer um alerta de carro roubado ou furtado, o sistema emite uma notificação para a Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e Guarda Municipal, informando a placa que passa a ser acompanhada em tempo real. Nossa cidade já conta com um sistema de reconhecimento de placas em todos os pardais e lombadas eletrônicas. São 850 mil veículos monitorados por dia. E é por isso que hoje mais de 35% dos carros roubados retornam aos seus donos. Agora em Porto Alegre, pardal não é mais só para multar. Ele ajuda a recuperar carros roubados. E você também pode ajudar. Baixe o aplicativo e seja um detetive cidadão. Prefeitura de Porto Alegre, fazendo juntos uma cidade melhor. Investir. Pois é, exatamente. O que é, doutor Ruxa, que o senhor está tão sorridente? Que assim, porque eu ia aproveitar os familiares. Eu ia aproveitar os familiares. Que eu semana passada foi o aniversário da minha filha, eu fiz todas as homenagens, vocês foram muito queridos comigo também. Mas é que sábado foi o aniversário. E a minha filha é muito esperta. Além do presente, tu tinha que dar um não sei o que para comida de cachorro, gato, não sei o que. E ela arrecadou 210 quilos de comida para os animais e ela fez a entrega hoje formalmente. Então eu queria dar o segundo parabéns para minha filha pela iniciativa. Sequência, perdão. Puxou o papai. O Vitorino trouxe semana passada o caso de uma telespectadora nossa, Dani, que o primo dela, Marcelo, estava esperando uma liminar da justiça para receber os medicamentos, que ele está lutando contra um câncer no Hospital Conceição. Pois hoje ela me procurou pelo Instagram dizendo que a liminar saiu, então agora já precisa da determinação do juiz mesmo, né? Do encaminhamento. Com a liminar, com a liminar já tá tudo certo, mas agora ele tá precisando de sangue no Hospital Conceição, esse é o próximo pedido, porque ele precisa realmente repor sangue e tudo mais, então ela tá pedindo, né, doadores. Ela disse que em Montenegro tem muita gente para doar, mas que a prefeitura ainda não organizou de levarem, porque a prefeitura tem, né, essas vans e tudo mais, e pode organizar de levar as pessoas de Montenegro para o Hospital Conceição. Então ficam 2 pedidos para a prefeitura de Montenegro e também para os nossos telespectadores, aqueles que são doadores de sangue. Vamos dar os nomes, né, cara? Os nomes, né? É Marcelo Chu.
Marcelo Chu. Eu doei na semana passada, mas se for necessário plaquetas, eu posso. Eu só daqui 60 dias. Não pode. Mais plaquetas. Deixa eu dizer uma coisa, então, eu estava me achando meio tonta, né? Mas a Jaqueline me ajudou. Bebeu aqui. Alguma coisa? Não. Boa noite, dona Magda. O Chicão, sexta-feira, avisou que estaria doente na segunda-feira. Isso. É por isso que eu não registrei, né? E o Jorge, é um absurdo, né? Dona Magda, eu e meu esposo Juliano estamos ligadinhos todos os dias nessa bancada maravilhosa e atentos a cada detalhe. Jaqueline de Águas Claras, via mão. O Jorge disse que está chovendo para burro. O Chicão não veio para não molhar o cabelo. Tá bom. E agora há pouco o Russo falava sobre o aniversário da filha dele. Eu quero dizer aos senhores que a nossa telespectadora, que mora aí no bairro Maitá, a Nilda Kreff, aniversariou neste domingo. Portanto, parabéns, felicidades, feliz aniversário. Pena que é um dia que a gente não tá junto, mas a gente faz os cumprimentos com um pouquinho de atraso. Aliás, quem estava de aniversário também pediu encarecidamente que a gente mandasse um abraço, mas na semana passada foi a Lucy Cunha. Encontrei ela é fã da bancada, adora todos nós e gostaria de um abraço especial do Vitorino. Como é o nome dela? Lucy Cunha. Dona Lúcia, muito obrigado pelo carinho, pela gentileza, pela audiência. Continua sempre com a gente. Um beijo grande. Vocês estão na vibe dos beijos. Eu quero dizer que sexta-feira, quando eu saí daqui, eu fui jantar com a minha cunhada, de aniversário, enfim. E no shopping onde eu entrei, eu passei uma menina jovem, alta, bonita. Disse, Magda, eu não acredito que é tu. Para. O namorado dela ficou olhando assim, resumo da ópera. Ela chama Tatiana. Ela estava no mesmo shopping e pediu que hoje eu mandasse beijos para ela, para o seu João Luiz e para a dona Denise, que são os pais dela, que são nossos fãs de carteirinha. Bem como vamos mandar beijinhos para Miguelina Silva e para Simone Beatriz aí de Esteim. Foi noite forte sexta-feira, dona Magda? Não, bem fraquinha. 11h30 eu estava em casa. Não, que a dona Magda anunciou que foi pra noite, eu fico preocupado. Não, fui jantar com a minha cunhada. Eu zelo muito pela senhora, dona Magda. Que é a cabeça, né? Eu zelo muito. Pô, dona Magda, posso dar minha notícia, dona Magda? Pode dar, eu tô preocupado porque começou um zum dos caminhoneiros e depois que os caminhoneiros pararam o país, quando dá zum de caminhoneiro, fica todo mundo assustado. E aí, o ministro da Infraestrutura muito atento, quero te dizer, eu acho que isso é interessante, a sensibilidade do administrador quando sentir, não deixar crescer a coisa. Então já estavam falando em organização do caminhoneiro, o Dedeco, que é o líder dos caminhoneiros, que fez aquele movimento já no ano que passou, né? Já estava voltando a dar entrevista, estava marcando o encontro, então ele suspendeu a resolução da ANTT e ANTT. ANTT, obrigado, Vitorino. Já suspendeu a coisa exatamente para se reunir e sentarem à mesa para discutir. O que dizem os caminhoneiros? Que estava se vendo só o custo do transporte, mas estava se esquecendo o tempo de carregamento. Às vezes o caminhoneiro ele fica 3, 4 dias parado numa cidade, ou esperando a carga, ou esperando para levar. Isso onera consideravelmente o faturamento mensal deste caminhoneiro. E 11 itens desta resolução serão reexaminados. Achei isso importante também. Pegar item para sentar à mesa, palavra negociação, que eu tenho batido tanto e não canso de repetir porque é a palavra. São 11 itens que serão discutidos para que se faça, então, um novo cálculo e se anuncie, então, na semana próxima, uma tabela mínima que está suspensa, uma tabela que atenda às exigências de todos e possa fazer com que o trabalho siga fluindo normalmente. Isso é uma bronca, sabe por quê? Assim, a gente pensa, uma indústria de São Paulo quer mandar carga para Imperatriz no Maranhão, leva uma carga de produtos para consumo lá. Tá, o que a Imperatriz do Maranhão produz para esses caminhões voltar para São Paulo? Isso é um problema. Então, olha o que isso impacta no preço do frete. Aí o caminhoneiro fica muitas vezes, como o Rúgio falou, 2, 3, 4, uma semana parado esperando o frete, porque ele não vai voltar batendo carroceria, né? Não vai voltar batendo carroceria, que o prejuízo é maior. Então, assim, esse negócio do frete é um fio desencapado. Eu uma vez tentei opinar sobre esse assunto, quase apanhei dos dois lados, dos caminhoneiros e dos donos de empresas de transporte. Então, não me meto mais nesse negócio. Mas é muito complicado, porque são muitas as variáveis. Agora, eu fico imaginando o seguinte, o caminhoneiro está na estrada com a prestação do caminhão pegando no pé. Claro. Aí é que veio o desespero. Então, dona Magda, o Amir Klink, que eu tive o privilégio de conhecer, que escreveu livros maravilhosos, né? Inclusive sua participação, né, quando esteve 6 meses preso na Antártica, lá no
pequeno barco e tal. Um dia eu me livro disso aí, volto para casa e tal. Ficou 6 meses preso com a Antártica? Ele ficou dentro do barco, né? Até o gelo, o gelo... Na Antártica, que pensou era bom, né? Entendi o que ele quer, Não, mas é porque eu não respeito o comentário dos outros, quer desmerecer. Mas ele é um desmerecedor. Controla a tua vaidade. Perdão por ter nascido, desculpe. Seu cabelo tá bom hoje. Mas o Amir Klink, o que aconteceu com o Amir Klink? Ele foi falar... O que aconteceu, mano? Dar uma palestra, né? E aí um professor universitário, ele disse que aprendeu muito com os caiçaras, e sugeriu que os jovens fossem admitidos em engenharia naval. Um professor universitário criticou eles. Não, então tem que chamar esses caiçaras e colocar eles no curso de engenharia naval. Aí ele ficou bravo e disse o seguinte: temos que fazer o contrário. Temos que pegar as antas que dão aula na universidade e levar para aprender lá. Deu na tampa, na lata. O Amir Klink, ele é muito forte no seu pensamento. Se você nunca leu o Amir Klink, leia livros sobre as expedições dele, Paraty. O melhor livro que eu li, pelo menos, chama-se Paraty, que me foi presenteado pelo senhor Fernando Collor de Mello. Mas todo mundo tem uma mancha. Tá bem de amigo, hein? Todo mundo tem, mas eu conheci a senhorinha, a primeira dama do Fernando Collor de Mello. A época de maravilhosa. Aquela tampinha? Belíssima aquela tampinha, tu ia querer aquela tampinha pro resto da tua vida, tu não sabe que a mulher era de linda, lá numa festa... Estamos falando de qual deles? Do Collor? Do Fernando Collor. Fernando Collor de Mello? A Rosane. Carlos, expresse. Não, a primeira, a cunhada dele. Mas ele povoou meus sonhos, era do irmão dele, a cunhada. Olha aqui, ó, Marli, tu sempre fala, né, que como todo mundo se mistura ali, eu misturei agora também. Ali, ó, Marli, tem umas coisas de Shakespeare que tu não sabe. Não sei nada. Não sabe? Eu vou te dizer o que o Shakespeare disse. Não. Shakespeare disse: rir de seus próprios erros pode prolongar sua vida. Mas eu faço isso todos os dias. Pois é. E aí a esposa do Shakespeare disse: rir dos erros de sua mulher pode encurtar sua vida. É verdade. Profundo. O Einstein dizia isso. De onde se conclui que a mulher do Shakespeare é muito melhor que ele. O senhor Albert Einstein, o gênio da física, você vê que 100 anos depois estão comprovando as teorias dele. Ele dizia o seguinte: bom, a minha grande vantagem é que eu sou eternamente criança. Eu sou uma criança. Eu gosto de rir, de brincar. Vocês que me conhecem sabem. É verdade. E o senhor Ruschel é outro também, né? Ele brinca. O que foi que eu fiz, senhor? Não, eu sou brinca. O senhor é feliz. Mas eu quero falar muito sério. Se o senhor dá a minha palavra, e o senhor está com o jeito de quem casou novamente, que está para namorar. Tá até coradinho. Tá até coradinho. Eu estou corado. Fui jogar sábado de manhã lá em Eldorado. Tinha um sol. E tinha um sol, fiquei coradinho. Dona Magda, a gente está achando que as brigas de facções não vai chegar na gente. E nós tivemos uma morte esse fim de semana. Muitas mortes. Uma especialmente porque este menino era um jogador de futebol promissor. Estava desde os 12 anos no Zequinha. No nosso querido São José, a gente chama gentilmente Zequinha. E contava com 19 anos. Estava num evento com a sua namorada. Temos imagens. Estava com a sua namorada. Saiu do bar na Cidade Baixa, normal, pega o inquérito vai dizer ainda se era um Uber, um aplicativo organizado ou foi uma carona contratada ali na hora. E aí este motorista, por ter supostamente envolvimento com gangues, foi alvejado e ele saiu ileso. E os dois, e o jogador e a namorada que estavam atrás, saíram, faleceram. Quer dizer, está chegando sim, aquela máxima, Marni, que se diz que enquanto está lá, tu não te preocupa, não, ela está chegando foi em nós, invadindo a nossa sociedade, programa, sem dúvida. O senhor prestou atenção não quis interromper, porque era só manchete. Deveria. Não era nem manchete, era só para situar. Esses foram dois que saíam de uma festa na Restinga, pegaram um aplicativo que ninguém sabe se... Porque na Restinga a gente sabe que tem táxis e outras coisas assim meio clandestino, né? E acabaram morrendo. E mais a moça que foi ver o seu namorado, o seu noivo, jogar futebol no sábado e morreu. Morreu porque estava no lugar onde não devia. O homem que eles procuravam, um dos que a polícia acha que procuravam, acabaram achando um dia depois, pela manhã, morto. Mas isso aí é outra briga de gangues. Um grupo brabo porque alguém do grupo do que estava jogando futebol tinha matado um do grupo. E assim,
É assim. Inconcebível. E é isso. Inconcebível. É isso. E a gente vê que a vida vale, assim, Nada. uma impressão, tu confundir uma pessoa com a outra. E até sobre essa questão dos aplicativos, preciso confessar que minha mãe esteve presente no Grenal, o que aconteceu no Beira-Rio, e ela não é a primeira vez que um motorista a aborda, porque a gente sabe que esses aplicativos, eles têm tarifa dinâmica, Sim. então eles acabam ficando muito mais caros quando a procura é muito maior, porque é uma obrigatoriedade, né, porque falta motoristas, então é da plataforma, e várias pessoas abordam. Justamente ela é amiga, né? 2 mulheres sozinhas abordaram. Eu sou Uber, eu faço pra ti por 10 pila, eu faço por 15 reais. Então, às vezes, as pessoas acham e podem cair numa armadilha. Claro. Porque justamente ela disse, nós não paramos, mas a gente viu que 2 ou 3 meninas à frente, elas começaram a conversar, porque viram que era mais barato, que estava ali. Então, a gente tem que também ter cuidado com essas questões dos aplicativos na mobilidade urbana. Porque o aplicativo dá segurança. Essa troca de confiança, eu te levo por mais barato, às vezes custa a sua vida. E isso que a Ana falou, eu tenho até uma reclamação para fazer aqui. Eu, algumas vezes, eu tenho os 3, né? O Cabify, o Uber e o 99. O 99 sempre me dá um tombo. Você pede ali R$13. Chega lá, desço, R$17. Como assim? Aí já mandei mensagem para eles reclamando que a tarifa randômica, como a Ana falou, tem muita gente procurando, então sobe o preço. Então, quando você vê, vai ver que o preço é mais caro, porque tem muita gente procurando. Mas confere. Mas você subir com um preço e descer com outro, olha, eu acho que as 5 ou 6 últimas viagens do 99. Na avaliação. O 99. Faz a avaliação. Já xinguei esse, já mandei. Eu algumas eu já deixei coisas no Uber e tal, esses do 99, que é o que eu uso. E sempre a empresa foi super solícita, sempre deu retorno, uma vez devolver dinheiro e depois, porque eles pedem que tu faça isso. Acabei de receber uma mensagem aqui de uma amiga minha pedindo ajuda. Gustavo, você conhece bem esse aplicativo que envelhece as pessoas? Sabe como desativar esse negócio? Acho que instalaram no meu espelho e não tem jeito. Dona Magda, eu não canso de elogiar a nossa polícia, né? Porque esse caso que nós estamos trazendo, jogador aqui, no próprio fim de semana, a polícia já prendeu os três que atiradores e estão presos. Então a nossa polícia continua fazendo um trabalho assim incansável. Controvérsia se são eles mesmos. A polícia mesmo já levantou, não importa. Pegou aqueles 3, eram eles disseram que eram eles, mas pode. E eles estavam atrás de 1, 2 e acabaram metralhando um monte de gente. É problema. Tem uma mãe que deu um depoimento, o filho dela de 11 anos, ela deixou dentro do clube, enfim, e voltou para casa. E 10 minutos depois começou aquele tiroteio. Então, quando todo mundo estava indo embora, correndo, ela estava indo em direção ao clube, porque estava preocupada com uma criança de 11 anos que tinha ido ali jogar uma bola, se divertir. Quer dizer, não existe segurança em lugar nenhum, porque estão procurando 1 ou 2, eles matam um monte de gente. Então, quer dizer, realmente, o que a polícia fez com esse cidadão que foi preso? O que a polícia fez com esse cidadão que foi preso? Com esse que foi preso? Esse flagrante? Já se converteu em flagrante? Eles estão aonde? Até quando eles vão ficar? De que forma eles vão pagar? Quando é que eles vão sair? Então, quer dizer assim, são pessoas que não merecem mais estar inseridas dentro da sociedade. Uma pessoa que pega um AR-15, sei lá o que, uma pistola 9mm, que eu acho que foi usada nesse carro, que estava cheio de cápsula. Quer dizer, uma pessoa que pega uma pistola e sai atirando... Exatamente, atirando. Não importa em quem vai acertar, em quem não vai acertar. Tanto é que eles não sabiam se matar do cara. Então essa pessoa não pode estar dentro da sociedade, inserida na sociedade, ponto final. Mas aí não tem onde botar, né? Mas não interessa, vai pra onde? E não tem onde botar, o juiz fica com peninha e solta. Aí vem aquela decisão que se eles atiram na polícia, não é tentativa de homicídio. É só... E outra coisa que mais nos entristece é o seguinte, aí eu chego lá na frente do juiz, o brigadiano bateu em mim. Exatamente. Esse que é o jogou uma pedra. Me machucou. Aí o juiz ou a juíza lá fica com peninha. Sabe que eu acho que, além da prova para magistrado, o magistrado, para ser titular de uma vara penal, tinha que passar por uma outra prova. Tinha que passar por outra prova. Tinha que passar por outra prova. Porque não dá, eu tô de saco cheio de humanista, justnaturalista, garantista e
vigarista, esses troços, tô de saco cheio. Dona Magda, seguindo nas policiais, a gente sempre atualizando nossos telespectadores, o caso do Rio de Janeiro, da Flor de Lis lá, eles estão numa grande decisão, porque a família está rachada, né? Seguem 2 presos. A polícia já sabe que o assassino estava dentro da casa, que era da casa. A arma era da casa, todas as coisas. E tem os filhos, e também tentei entender aquela filiação, Dona Magda. Filha do casal mesmo, dos 55, era só um. Isso. O que matou? Não. Tinha um. O que matou é biológico dela. Só dela. Supostamente dos 2 que participaram por enquanto, né? Um era adotivo e o outro biologicamente só dela. E deles mesmos só existia um. Então o grande problema é que o inquérito não está andando, porque como ela tem foro por ser deputada, então eles não sabem se vai pro STF ou não. Então se pediu que defina, a matéria hoje que foi tratada é essa, que o STF define se o inquérito da parte dela vai para lá, porque embora se diga que ela não é suspeita, ela é suspeita porque foi dito que todas as pessoas que estavam dentro da casa são suspeitas. Portanto, ela é suspeita já que ela estava dentro da casa. E o que se esperava é que o inquérito estivesse andando, que estivesse apurando essas questões, porque quanto mais tu te afasta do fato gerador, mais as provas desaparecem, né? E não, o processo está parado para decidir porque se ela é ré, o processo a parte dela tem que ir para o Supremo, e a condução lá com a velocidade que a gente sabe do Supremo, sabe que daqui 40 anos não vai saber quem foi o assassino. Olha aqui, ó. Ela vai prescrever. O que a gente está falando aqui... O Tapetes, não sei o quê, porque eu não vou dizer o nome do Tapetes, mas o e-mail vem de uma empresa, Tapetes, Chororó. Seu Tapete. Diz o seguinte: espera aí, gente. Um bom jornalismo não tem esquerda nem direita. Em quem o leitor acredita, afinal? O jornalista profissional traz informações corretas e não direcionadas, evitando assim as tais fake news. Sou Lázaro de Lindolfo Collor. Fiz questão de ler o seu e-mail, porque até onde eu lembro, deve ser uma das primeiras vezes que o senhor participa do programa. Dona Magda, saiu uma pessoa, 10 segundos, saiu uma pesquisa hoje nos Estados Unidos, feita em 41 países, que coloca a Angelina Jolie em terceiro lugar como a mulher mais famosa do mundo. Primeiro lugar, Michelle Obama, e segundo lugar, Oprah Winfrey. Eu fiquei muito contente. Que a Oprah Winfrey só perdeu para Michelle Obama. Mais famosa não, mas poderosa. Poderosa, né? Então isso me deixou muito feliz, porque isso é um resgate, é uma coisa. Em contrapartida, um grupo baiano foi para um hotel de Belo Horizonte e dentro do hotel, em Belo Horizonte, tinha uns quadros de Debré, Jean-Baptiste Debré, grande pintor que veio com a família imperial, etc, 1808, e ele fez aqueles desenhos e tal, claro que eram cópias. Eles se sentiram ofendidos com aqueles desenhos dentro do quarto, foram lá e disseram: tira daqui que a gente não quer. Não, mas isso faz parte da decoração do tal. Tá? Eles quebraram e botaram fora. Que legal. Então, quem vai pagar os Debré? Não sei, eu sei que está um problema muito sério. Eles deram uma explicação, que se sentiram ofendidos e tal, porque a negritude, escravidão, que é uma mancha. Eu sempre falo, eu sou o primeiro a falar. A pior coisa mais horrorosa desse país foi justamente a escravidão. Agora, eles não precisavam quebrar, destruir as coisas. Isso é um processado, preso, enfim. Claro, olha aqui, ó. Depois reclama. Para magistrados de vara penal, Carlos Eduardo da Silva Pinto tem uma sugestão. Estágio de 6 meses na Polícia Civil, 6 meses na Brigada Militar, 6 meses na SUSEP e 6 meses no IGP. Aí pode começar a trabalhar. Eu sugiro mais 6 meses no Instituto Médico Legal. Para ver o que faz tiro de R15. Muito bem. Em pessoas inocentes, chefes de família, mulheres. 999-777-001 é o número do nosso WhatsApp. O nosso telespectador Giovanni de Sapucaia se manifesta dizendo o seguinte: sobre a agressão da torcedora colorada, agredindo a torcedora do Grêmio na frente da criança. Estão granalizando uma agressão que aconteceu por motivo fútil. A agressão no Beira-Rio é a mesma agressão na Arena, então puna-se para servir de exemplo. Giovanni Sapucaia, como eu já disse. Olha, vocês que eu quero abordar o assunto primeiro. Eu rejeitei, e está no meu Twitter isso, qualquer grenalização, politização, porque ela ainda estava com uma camisa de antifascista e coisa. Então,
uma manta de antifascista. Então quiseram trazer, primeiro, para a granalização, segundo, para a politização, e eu rejeitei tudo isso, cara. Essa aí não me pegou. Eu quis fazer uma análise pura e simples do episódio, tá? Primeiro, a torcida do Internacional, eu não vou jogar esta mancha, porque eu estava na arena quando uma torcedora lá chamou o goleiro do Santos lá de macaco, não sei como é que chamou, e a torcida do Grêmio foi chamada de... O Aranha, foi chamada de racista, e eu fui chamado de racista que estava lá quietinho assistindo o meu jogo. Então, primeiro, a punição tem que ser aos infratores. A torcida internacional não tem nada a ver com isso. Então, a mensagem está muito correta. Segundo, o que eu disse em relação à menina, Dona Maria, que a gente vê, quando termina o jogo, os estádios modernos, como são Arena e Beira-Rio hoje, eles esvaziam em 4 a 5 minutos, tá? Não leva mais que isso hoje. Os escoamentos não é aquele tempo que demorava 20 minutos para sair de um estádio. Em 4, 5 minutos eles esvaziam. O jogo terminou, como o Grêmio tinha feito o empate depois, estava no jogo adversário, a torcida do Grêmio estava lá saltitando e cantando. Esta moça que assistiu o jogo no meio do Colorado, tinha uma camiseta do Grêmio, saiu, e a primeira imagem, a nossa TV aqui, o nosso jornal mostrou com muita propriedade, a 20 metros para cima, para baixo, para o lado, não existia ninguém, ela estava sozinha, com uma camiseta do Grêmio, fazendo um aceno para a torcida do Grêmio que estava em cima dela. Já estava quase vazio. O estádio praticamente vazio. E aí sim veio então essa moça que é a agressora e mais 3 ou 4. Então, que se personaliza. Aí tá ali, ó, ela passando. Tá ali, ó. Mostrando pra cá que era visivelmente já havia escoado o público, foi um público de 40 minutos. Olha lá o jeito que a mulher chegou. Foi um público de 40. E essas pessoas foram ao encontro dessa mulher para fazer esse tipo de agressão. Então, eu quero deixar, não vou granalizar, a torcida internacional não tem nada a ver com isso. Agora, essas pessoas, a diretoria já emitiu uma nota oficial, já suspendeu provisoriamente ela do quadro social do Internacional e que ela sofra as punições de praxe. Não foi só ela que agrediu. E ainda falando sobre essa nota oficial do Esporte Clube Internacional, além da torcedora, outras 2 pessoas, 2 envolvidos também foram denunciados. Então, a ouvidoria do clube para abertura de processo disciplinar, porque estamos falando então de um conselheiro e de um sócio que aparecem nas imagens. Então, tudo será analisado, né? As imagens foram então enviadas à Comissão de Ética e Disciplina do Conselho Deliberativo. Informamos também que as imagens e as identificações serão entregues à Promotoria Especial do Torcedor do Ministério Público. Ressaltamos mais uma vez que o Clube do Povo não compactua com nenhum tipo de violência ou discriminação. Foram então as palavras que estão na nota oficial, e só indo um pouco para informar o que acontece, porque a gente vê que a imagem ali reduz um pouco o espaço da torcida. Aquele espaço se caracteriza por uma torcida, as torcidas organizadas do Esporte Clube Internacional, nos 2 extremos do estádio, né, atrás das goleiras, e a torcida geralmente, as organizadas demoram mais a sair, eles não escolam no primeiro momento, justamente porque eles têm instrumentos musicais. E os instrumentos musicais, eles demandam mais espaço nos corredores e eles acabam atrasando, porque eles ficam naquela charanga final, naquelas movimentações. Então ainda existe um rescaldo de torcida, não digo organizada, mas um rescaldo de torcedores que fica aproveitando até o último minuto a festa, seja para não pegar tanta movimentação na parte externa do estádio, ou seja para ver mesmo aqueles que ficam ali ainda torcendo. Não quero emitir julgamento para nenhum dos 2, porque eu acho que as 2 pessoas estavam equivocadas, mas nada justifica uma agressão em um momento em que a gente preza e se coloca onde todo mundo... O que diferencia uma camisa da outra? O que diferencia... Ninguém tem... A camisa do seu time não diz caráter, não é uma agressão. Existe um espaço respeitoso. Nós que temos a torcida mista, que vai gremistas e colorados sentados lado a lado. Ela não estava nessa torcida? Ela não estava nesse local. Ela estava destinada a um local onde ficam as torcidas do Internacional. Mas a gente coloca assim, a que ponto chegamos em que uma pessoa tem medo, e eu falo assim, uma criança envolvida, era a criança que era gremista, a criança que segurou a camisa, porque a sua mãe estava segurando a camisa, uma mãe que larga a camisa, mas a criança insiste em ficar com aquilo. Então, assim, é uma cena lamentável, e a gente fica tão triste, porque nós que fomos exemplos na questão de convivência pacífica entre os clubes, a gente acaba virando manchete por causa de uma atitude idiota como essa. É verdade. Eu quero fazer aqui algumas observações. Acho que tudo tinha que ser dito, já foi dito hoje. Eu quero fazer algumas observações. Primeiro, ficar triste porque eu vi conselheiros do Grêmio explorando o assunto hoje na internet. E ficar triste porque eu vi diretor do Grêmio explorando isso na internet. Deixar bem claro, o doutor Ruschel é conselheiro do Grêmio Porto Alegrense, não tem nada a ver com isso. Explorando de qual maneira que eu não vi? Explica. Provocação. Tratando o tema de forma a dar conotação de rixa.
Eu não gostei. Eu não gostei. Certamente o conselheiro que fez isso sabe que eu estou me referindo a ele, assim como o diretor do Grêmio Porto Alegrense também sabe que eu me referi a ele. Fiquei triste, eu acho que essa matéria tinha que ser tratada exatamente como foi. Na minha opinião, isso foi um pouco amplificado. Teve um grupo de comunicação aí que fez uma festa com esse negócio, né? Vender jornalzinho que está quebrando, aquelas coisas todas, fazem uma festa. Mas o fato foi lamentável. Agora, a minha colocação é essa. Primeiro, eu achei triste a posição dessas pessoas, da forma como o tema foi explorado, e achei triste também pessoas que tentaram, de alguma forma, culpar essa senhora porque estava numa área reservada à torcida do Internacional. O jogo tinha terminado. Ela estava se deslocando. Talvez nem estivesse vestindo a camisa, porque ela estava sacudindo a camisa estava na mão. Possivelmente ela era uma torcedora do Grêmio, que eu tinha ganho a camisa. Ou tinha um familiar. Ela ganhou a camisa. Então, assim, durante o jogo inteiro ela não foi hostilizada. E ela foi hostilizada por essa senhora absolutamente fora de controle. Quando o jogo já tinha terminado, todo mundo tinha que ir embora. Agora, eu pergunto, tudo que já se falou eu concordo, foi uma atitude deslocada, mas daí a querer culpar essa senhora, porque ela no final do jogo tirou uma camisa do Grêmio e abanou para a torcida do Grêmio. Para aí, gente. Ninguém quer grenalizar, eu concordo com o Ruschel, mas culpar a senhora simplesmente porque ela comemorou um resultado, comemorou... para aí, passa de nós, xinga, não sei o que. Foi a criança. Vocês são isso, vocês são aquilo, tá bom, brinca, não sei o que, vocês não sei o que, vocês isso, aquilo. Tá bom, parou aí. Agora, aquela atitude foi absolutamente descontrolada. E descontrolada, na minha opinião, foi quem tentou culpar essa senhora, a torcedora do Grêmio, porque estava com a camisa naquele local. Sabe o que me preocupa, dona Magda? São os desdobramentos. E teremos para o resto da vida Grenais de novo. Sim, nós estamos sujeitos à dupla Grenal. Felizmente estão na semifinal da Copa do Brasil. De repente os dois podem chegar. Nós teremos os dois maiores Grenais da história do Rio Grande do Sul. Esse estado vai parar, o país vai parar, né? Mas a gente começa a temer pela segurança, porque um comentário mal colocado gera uma reação que gera da outra. Então, realmente, por isso que eu quis separar bem, fiz a minha manifestação, que ela é personalíssima. Eu, né? Na primeira do singular, né? Mas que termine aqui, que se puna os responsáveis e continuemos nessa questão que a gente está, na torcida mista, respeito à entrega que o ônibus do Grêmio fez lá no Internacional, uma imagem que também foi para o mundo inteiro, aquilo foi muito bonito. Então que a gente privilegie isso. Eu também acho que a justiça resolva entre as duas ali, ou as pessoas envolvidas quem botou a mão nela e tal, e não envolvam as entidades. Que, infelizmente, a gente fala em tempos de redes sociais, de mídias, onde tudo é gravado, tudo é. E eu falo assim, é um vídeo de um torcedor que estava ali acompanhando a festa, acompanhando a movimentação. Então, assim, se personaliza muito. Então, as pessoas também têm que ter consciência dos atos que elas praticam, porque a gente fala, às vezes, uma criança, a gente tratava, aqui acaba sofrendo da inconsequência dos seus pais. Porque eu falo assim, a mãe viu o perigo, tentou tirar a criança, só que a criança, claro, num reflexo. Imagina ganhar de um jogador a camisa. E eu venho aqui também parabenizar o elenco tricolor, o elenco dos jogadores que imediatamente, sabendo da situação, sabendo do, não digo constrangimento, mas da situação complicada que viveu esse menino, buscaram saber quem era a mãe, buscaram saber quem é esse menino e vão doar, então, camisas, vão encontrar, porque a gente sabe que a maior, para tentar tirar um pouco do feio do que aconteceu, do jogadores, trauma, tanto de Inter, mas jogadores de Grêmio e Inter também lamentaram. Inicialmente, mas né? é lamentável que uma mãe tenha que achar que é uma situação perigosa, levantar uma camiseta depois que o jogo já acabou, depois que as torcidas já não estavam mais lá. Não possa exatamente, não possa levantar uma camiseta. E cá entre nós, um jogo que não valia nada, né? Um jogo que não valia nada, né? Exatamente, ela não foi provocar. Jogo onde essa moça colorada tinha que nos agradecer, porque a gente fez um gol pra ficar... Mas era o dia do amigo, dona Magda. Sabe? O dia do amigo, o Grêmio fez um gol pro Inter e pro Grêmio. Ninguém me agradeceu, seu Mário. Olha a cara do seu Mário. São mal agradecidos, porque se não fosse a gente fazer um pra eles e um pra nós, o jogo era nosso. E o pior de tudo, realmente, é como o Vitorino disse, que alguns dirigentes se utilizaram desse fato
para colocar mais lenha na fogueira. Quer dizer, para incentivar ainda mais a violência. Enquanto num movimento completamente contrário, deveriam ter utilizado todo esse fato para mostrar como não se deve agir diante de um torcedor do outro time. Tu não pode agir igual, né, cara? Tu não pode agir igual o torcedor. Apaziguar os ânimos. A gente não precisa botar mais lenha na fogueira, porque essa lenha já existe e é muito difícil de ser apagada. É que como entrou a justiça no meio de tudo isso, aí todo mundo agora vai ter que ir na delegacia, vai ter que esclarecer. Porque assim, a própria senhora essa que estava com a criança, ela tentou minimizar, disse, eu quero ir embora, não sei o que, não quero falar, não digam o meu nome, eu tenho medo de represália, não sei o que, é que a coisa tomou uma outra proporção, porque envolvia um menor de idade. A criança que era o problema. A criança era o problema. Mário, mas ainda só rapidamente, perdão interromper o Mário, porque eu acho que tem que ser trazido um aspecto importantíssimo, porque a gente fala que foi um Grenal, sim, tecnicamente ruim, não tivemos grandes lances, grandes jogadas, o que se espera de um clássico, mas eu também digo que essas manifestações, às vezes, que acontecem na torcida, são reflexos do que aconteceu em campo. Porque nós tivemos discussão, nós tivemos envolvimento da arbitragem, nós tivemos discussões e quase agressões entre técnicos. Eu digo assim, se surpreender porque um torcedor vai lá e agride o outro, mas a gente não se surpreende quando um técnico que deveria ter respeito um pelo outro, principalmente, eu digo, estar na casa do adversário, estar na sua casa e dar o exemplo para o torcedor. Porque isso se reflete, sim, no ambiente que fica depois do jogo, nas cornetas que se falam, porque lá dentro eles é que tem que dar o maior exemplo de respeito e principalmente de ser esportista. Porque a ele ali eu vi, Renato e Odair, dois técnicos que já têm toda a experiência, todo o currículo, ficar se peitando na beira do gramado, não dá, né? Não faz, né? Não dá. É um péssimo exemplo. Vamos lá, Marne. O primeiro aniversariante de hoje recebeu o prêmio de física de 1925. Era um alemão chamado Gustav Ludwig Hertz. Ele criou a famosa teoria das funções da matemática. Isso cai em vestibular, o pessoal conhece bem, né? Em 1925 ele recebeu o prêmio Nobel de Física. Florestan Fernandes, sociólogo brasileiro, escreveu muitos livros e era um jornalista muito experiente, emitia comentários e fez muitos programas de televisão. Foi considerado um homem muito inteligente adiante do seu tempo. O ator britânico Terence Stamp, que fez muitos e muitos filmes. Danny Glover, que fez Máquina Mortífera, né? Um grande sucesso e continua na sua atividade até hoje, completando 73 anos de idade. Fernando Moraes é um escritor brasileiro, cujo primeiro livro dele que eu li chama-se A Ilha. Ele teve uma temporada lá em Havana, lá em Cuba, e escreveu sobre Fidel Castro, né, porque era ser comunista e tal, elogios a ele. E depois escreveu um outro livro, esse sim, com a colaboração de alguns amigos meus que viveram na época, sobre Chateaubriand, o rei do Brasil. Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo, que foi embaixador. Foi embaixador na Inglaterra, né? Também a Mireille Mathieu, essa maravilhosa cantora francesa, que tinha o mesmo tipo da Edith Piaf, o mesmo jeito de cantar, o mesmo vibrato e tudo mais. Nelsinho Batista, treinador de futebol brasileiro, que completa hoje 69 anos. Wilhelm Defoe, ator americano de aniversário hoje. E a apresentadora Márcia Goldschmidt, que está completando hoje 57 anos de idade. Ela viajou, está em Portugal, não sei se voltou ou voltará para o Brasil. O treinador brasileiro de futebol Ney Franco, o Jaime Camilo, ator e cantor mexicano, né? Está completando 46 anos. A mãe dele é brasileira e o pai é da Sérvia, não me lembro, foram viver no México, casaram, foram viver no México e ele cresce no México, é um mexicano, nasceu no México e é um dos grandes sucessos da Televisa e também da TV Azteca. Todo mundo fala na Televisa e as pessoas não se lembram da TV Azteca, que é uma televisão de grande importância e que produz também muitas novelas de televisão. Já no finalzinho, a Selena Gomez, atriz e cantora americana, completando 27 anos, jovem ainda, né? Sim, ela é namorada do Justin Bieber, que é outra criança. E a Marília Mendonça, com 24 anos de idade, já é uma celebridade, ela completa hoje. Marília Mendonça, né? É a cantora favorita do Chicão Tofani. Mas ela é uma excelente cantora, é uma excelente milhões artista. de pessoas adoram ela. Muito. Temos um outro aniversariante. Dentro das coisas dele, Gustavo Vitorino, dela, do que ela canta. Afonso Nodari, nosso telespectador, se comunica pelo Facebook, também está de aniversário hoje, parabéns.
Um abraço especial para a Dirce, para o Jorge Pereira, essa bancada maravilhosa. Abraço a todos, para Ana Maria, todos que se manifestam através do Facebook. Também a Simone, lamentável tal decisão, que Deus abençoe essa mãe e ajude ela a reverter essa atrocidade. Também lamento muito tantas vidas inocentes perdidas por conta de tanta violência. Estamos vivendo um momento muito difícil. Um abraço a todos vocês. Simone Faveiro. Dona Magda, alguém comeu bergamota aqui? Estou sentindo cheio de mexerica aqui dentro. Mexerica? Não. É, cheio de mexerica. Mas sabe o que bergamota me lembra, Marvin? O que lembra? Me lembra de lagartear no sol. Quem nunca, né, ficou comendo bergamota? É isso, dona Ana. Mas tem gente... Eu acho que é mais mexerica que bergamota. Mas tem gente que não tem, né, um agasalho para se sentir quentinho, tem gente que não tem, né, um cobertor para quem sabe se aquecer. E a Prefeitura de Porto Alegre tem a iniciativa, né, anual de sempre fazer a campanha do agasalho nesse mês tão frio, né? Começou em abril, um mês antes, por iniciativa da comandante Nádia, o que foi uma bênção, porque o frio também chegou mais cedo esse ano. E hoje a Rádio Grenal foi fazer a entrega das nossas doações durante 4 partidas do Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil. Os torcedores participaram e doaram os seus agasalhos para a campanha, mas também para um Grenal interno, o Grenal Solidário. E o Internacional acabou vitorioso, né, pelas suas peças, acabou doando mais, seja porque o clássico... Olha a dona Ana lá, dona Magda, olha a dona Ana lá. O pessoal chegava com sacolas e sacolas e caixas de doação. Olha, dando entrevista, dona Ana. Ganhamos. Quem é que cortou as imagens? Alguém que tem inveja. Ganhamos, né? A gente diz assim, porque todo mundo saiu vencedor, todo mundo vai sair mais quentinho. Foram 1000 peças doadas e a gente só tem a agradecer a todos vocês, né? Ouvintes, telespectadores, quem ficou sabendo, quem foi, quem doou. Teve gente que escutou o FM 95.9, gente que assistiu o programa, mas é claro também agradecer toda a equipe e a confiança aqui da Rede Pampa de Comunicação, na nossa equipe, que a gente desenvolveu, a gente pensou, a gente colocou em prática, a gente correu atrás de como leva as doações, de como a gente vai pegar as doações e tudo acabou dando certo. Se sobrar uma cirola, eu aceito. Mas eu vou te contar um segredo. Que não é segredo. Vou te dar uma cirola. Mas... Não, olha aqui, eu vou te contar uma coisa. Fiquei com pena. Rogério Mendelski, jornalista Rogério Mendelski, meu amigo, trabalhamos juntos, não apenas em veículos de comunicação, mas também na área de uma outra empresa. Rogério Mendelski sempre usava, não sei se ainda usa, mas dizia, ele usava meia calça. Meia calça de mulher. Meia calça? Meia calça, bota ao invés de uma cirola. Rogério, essa eu não sabia. Mas não, ele não é um entregado, ele contava. Se isso não é entregado, eu não sei o que é entregado. Não é entregado. Ele sempre contou. Eu quero declarar aqui para que ninguém me entregue que eu uso cirola. Que eu uso cirola, mas porque ando de moto. Porque ando de moto e quando fica o frio, eu tenho que me proteger. Mas, Ana, eu queria aqui de público, além de cumprimentar a Rede Pampa de televisão, quero cumprimentar pessoalmente a ti, porque a gente acompanhou muito de perto o trabalho que tu fizeste, a atacação que tu tava, que tu desinflou, tava difícil de conviver com a moça esses últimos dias aí, porque tinha reunião, tinha que arrecadar, exatamente, dona Marta. Então, ao que cumprimento, já me queixo, porque a gente teve que aguentar a dona Ana durante toda essa campanha aí, né, dona Ana? Vocês foram muito pacientes. Ela volta cenoura a partir de hoje. Tudo bem, seu Não, ainda não. Não vamos misturar ainda. Na análise final do currículo não passei, mas a vida não é assim tão fácil. Não tá, o negócio não tá assim. Agora, a coisa também não tá fácil para aquele rapaz que durante alguns dias ele almoçou, teve refeições sem pagar, porque ele vestia uma farda de brigadiano, alegava ser um PM com salário parcelado. E pedia que o valor das despesas que ele tivesse ali naquelas lancherias, naqueles restaurantes, fossem penduradas para depois ele pagar, quando ele recebesse o salário dele. O jovem é muito esperto, né? É, muito esperto. Mas a própria falta de pagamento fez com que ele fosse denunciado e o seu golpe descoberto. Ele não era nada disso. Ele tinha uma farda, tinha tudo. Olha aqui, ó. O material apreendido na casa do jovem demonstra que ele procurava ser detalhista na aplicação do estelionato. Foram encontradas. É um simulacro que diz, né? Um simulacro de pistola, diversas peças de fardamento da Brigada Militar, coturno operacional, cinto de guarnição e coldre de arma. Só numa lancheria ele almoçou mais de 20 vezes, acumulando uma dívida de
R$420. Se ele não pagava, não Era pagava. PF. O comerciante foi lá no batalhão, chegou lá... Porque dizia que o salário estava atrasado. Estava atrasado. Né? Foi lá e procurou pelo seu fulano. Disse, não, aqui não tem ninguém com esse nome. Essa pessoa não é. Tá aí, foi preso, mas não sei o que vai acontecer. A polícia foi lá e prendeu o falso brigadiano. Bom, ele não vai passar mais fome. Verdade. Arranjou um jeito de comer de graça. Arranjou um jeito de comer de graça. Magda, vamos falar de pé na bunda? Presidente do INPE, mas que o vai rapaz lá do Instituto Aeroespacial Atômico, que mapeia por satélite o desmatamento da Amazônia, ficou passando informações para a imprensa, para ONGs que atuam na Amazônia. A Amazônia é uma festa de ONGs, né? Vocês não fazem ideia. Passou informações para essa gente, coisa e tal, e o Bolsonaro não gostou, porque ele disse, para aí, o meu secretário, que é o ministro, né? O ministro, Marcos que é o Marcos Pontes, não recebeu informação nenhuma, não recebeu um repasse, nada, Aí fizeram a conta, ele disse, aumentou 88% o desmatamento em relação ao mesmo período do ano passado. Aí eles pararam para fazer a conta, peraí, quantas serralherias teriam que trabalhar, quantas motosserras ou quantos tratores teriam que ter? Era impossível esse cálculo, não fechava. Aí perdeu a paciência e pediu para fazer um estudo, para ver o cálculo do desmatamento na Amazônia. Pelos números informados nos últimos tempos por esse órgão técnico, a Amazônia estaria extinta entre 2016 e início de 2017, de tanto que desmataram. Conclusão, mais um ideólogo em cargo-chave do governo. Resultado, está fora. Ele disse que não vai sair. Só vai sair se for demitido. Então isso deve acontecer possivelmente hoje, terça-feira, amanhã, quarta-feira, até o final da semana já teremos um novo presidente do INPE e quem sabe aí dados verdadeiros sobre o desmatamento na Amazônia. O próprio Marcos Pontes, o ministro, emitiu nota dizendo que tem grande apreço pelo INPE, mas que se compartilha a estranheza do presidente Bolsonaro com relação aos dados apresentados e ainda convocou o diretor para dar explicações e tudo mais, uma oportunidade de conversar, de escutar e de discorda e ainda discordou do meio e da forma que foi usada por Galvão aos repórteres. Por quê? Porque ele deveria ter procurado primeiro o ministro antes de divulgar esses dados, segundo o ministro Marcos Pontes. A limpeza ideológica vai levar tempo ainda, está cheio de... Isso vai levar muitos anos para limpar, porque vai ter informação, aquela informaçãozinha de fundo de que tá... Aí as ONGs estrangeiras fazem aquela onda, estão acabando com a Amazônia, estão isso, estão aquilo, olha, não sei quantos milhões de hectares esse ano, no ano que vem, sabe, um negócio de cunho absolutamente ideológico, que todo mundo está vendo que esse presidente do INPE tem uma posição diferente. Tem uma posição diferente. A atitude dele de chamar as ONGs, chamar a imprensa para divulgar os números. Não, para aí. Chamar o ministro. Ministro, aqui temos um problema assim grave. Aí fizeram a conta rapidinho. Alguns geólogos fizeram a conta rapidinho. Só, é impossível isso aqui. Teria que dobrar o número de madeireiras em 6 meses. Dobrar o número de tratores, de motosserra em 6 meses. Porque não teria como 88% em um ano aumentar. Conclusão que se chegou... Mais um inimigo na trincheira. É uma conclusão um pouco inteligente de raciocínio. Se o governo assumiu apenas 6 meses, no que estaria sendo responsabilizado o novo governo? Qual seria o interesse? Qual seria o interesse nesta manifestação, se assim ou fosse? Se fosse uma manifestação fictícia ou ideológica, qual seria o interesse dele em anunciar um desmatamento cujo presidente atual não é responsável por nada porque assumiu há 6 meses? Eu tenho dificuldade de entender. Seria atrair as ONGs, não, seria atrair a atenção das ONGs e atrair a atenção até mesmo alimentar pessoas doentes como essa aí que o Marne relatou, dizendo que o desmatamento é uma das justificativas para poder matar o presidente. Mas acredito que na situação dele ele deveria ter chamado o superior e ter conversado. Olha, a nossa situação é crítica antes de ficar dando informações para ONGs. Sabe há quantos anos ele está nesse instituto? Há 30 anos. Há 30 anos. E agora se trocou o governo... Ele teria se plantado agora, que trocou o governo e acredito que ele deve procurar... Porque se ele quer ajudar, ele precisa conversar com aquelas pessoas
que estão à frente do negócio, que hoje em dia é o governo Bolsonaro. O que eu quis dizer é que nós teríamos que saber se nos últimos 30 anos ele sempre se reportava ao ministro ou ele sempre deu entrevista, como deu qualquer dia uma matéria que, segundo o que ele disse, é a matéria mais óbvia, que ele está há 30 anos lá, ele apresenta os números do desmatamento, luta contra esse desmatamento, né? Então, eu acho que vai ser bom. Quem sabe um novo lá vai trazer os dados. O ministro disse que vão se encontrar e a partir de então vai ter uma Falando em se encontrar, vamos nos encontrar outra vez amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Agora é hora de naná e amanhã a gente se encontra. Beijinhos, tchau.